Hoje eu quero falar contigo sobre os 3 tipos de perdão que existem. E o último tipo é o mais difícil. Normalmente é o que as pessoas mais têm dificuldade em conseguir, que é o último tipo. Vou falar sobre 3 tipos de perdão que existem. Você vai perguntar, pastor, que tipo de perdão é esse? Como é que funciona? Que perdão que é esse que existe? O primeiro perdão é o perdão de Deus, que nós precisamos receber. O segundo tipo de perdão é o perdão que vem dos homens, das pessoas, que nós, quando erramos, falhamos, também precisamos receber. E o terceiro tipo de perdão, que é o que as pessoas mais encontram dificuldade em obter, é o perdão próprio. Porque às vezes Deus já perdoou a pessoa, às vezes o outro já me perdoou, mas às vezes a pessoa não consegue fazer o quê? Se perdoar. Isso também é muito importante. E eu quero falar com você sobre esses 3 tipos de perdão. O primeiro é o perdão de Deus, o segundo é o perdão que temos que receber das pessoas, e o último é o perdão que muitas vezes temos que liberar para nós mesmos e que muitas pessoas têm dificuldade. Às vezes a pessoa carrega uma culpa, a pessoa ela fica se condenando, se culpando, porque ela não consegue muitas vezes se perdoar por algo que ela tenha cometido, algo que ela tenha feito, às vezes lá no passado, muitas vezes algo que aconteceu lá atrás. Vamos começar em Provérbios 28, porque eu vou começar falando com você sobre o perdão de Deus, vou te mostrar quais são as características e o que precisamos fazer para que possamos receber o perdão de Deus. O que eu preciso fazer, pastor, para receber o perdão de Deus? É o que eu vou falar com você aqui hoje. Todos acharam Provérbios 28? Não faltou ninguém? Então vamos juntos comigo. Primeiro eu quero começar a te dizer que para receber o perdão de Deus, normalmente o que Deus vai exigir de você é uma confissão. Normalmente quem quer receber o perdão de Deus, Deus vai exigir de nós uma confissão sincera do que foi feito. Não adianta nós chegarmos diante de Deus e começarmos a dizer, Senhor, eu não queria. Ai, Senhor, irmão, quem não quer, não faz. Já está mentindo. O marido que adulterou está chegando para Deus. Ai, Senhor, essa mulher deu em cima de mim. Que mentira. Mesmo que ela tenha dado em cima de você, não é justificativa para adulterar, meu amigo. Porque o que um não quer, 2 não fazem. Então, para Deus me perdoar, tem que existir uma confissão sincera. E eu preciso ser sincero, não adianta Deus, a gente não engana. Porque Deus ele já viu a intenção do nosso coração. Antes da gente fazer a coisa errada, ele já viu que o coração estava inclinado para as coisas erradas. Então tem que ter um coração sincero, para que Deus possa nos perdoar, possa tirar o que está errado. Então o que Deus exige é a confissão. Vamos começar em Provérbios 28, já que você encontrou, e eu quero que você leia comigo o versículo de número 13. Provérbios 28, versículo 13. O que diz o 13, queridos? Todo mundo junto. Vamos ler? O que encobre as suas transgressões. O que diz a Bíblia? Não entendi. O que diz? Nunca prosperará. Vamos lá. O que é encobrir, pastor? Irmão, encobrir é dar uma desculpa. Encobrir é achar uma justificativa para o erro que eu cometi. A pessoa bota a culpa no diabo, na carência. Ah, pastor, é que eu estava carente. Num problema. Não, é que eu estava com a cabeça cheia, estava passando, pastor, por muitos problemas. A pessoa sempre arranja. O que ela arranja, pessoal? Você conhece alguém assim? A pessoa nunca admite que ela está errada. Ela sempre, meu irmão, ela arranja uma desculpa para o erro que ela cometeu. Já dizia um ditado que os antigos falavam, que a desculpa do cego é o quê? A bengala. Você já ouviu falar dessa aí? Às vezes a pessoa tem sempre uma desculpa, né? Para alguma coisa, a pessoa ela não admite. Pastor, por que a pessoa não admite? Bom, primeiro ponto, por causa do orgulho. Confessar um erro que você cometeu, tem que ter humildade. Sim ou não? E muitas vezes o orgulho não deixa. Ah, Deus, mas que é isso, que é aquilo. O Adão, quando pecou, Deus perguntou, Adão, por que você pecou? O Adão não admitiu, ele deu uma desculpa. E ainda botou a culpa na mulher dele. E disse, foi a mulher que você me deu. Se eu quero ser perdoado por Deus, a exigência de Deus é uma confissão sincera. Eu tenho que chegar diante do Senhor e dizer para Ele, Deus, eu confesso que eu errei.
Eu não deveria ter feito isso. Eu quero confessar que eu estou errado e não tem desculpa, Senhor, eu sou mau. Tem uma maldade dentro de mim, uma vontade que está fora da tua palavra. E eu sei que isso está errado, porque eu sei que a palavra diz isso, mas dentro de mim eu estou com uma vontade contrária ao que a palavra diz. É por isso que eu estou aqui pedindo perdão e dizendo, Senhor, me ajuda, porque eu não quero ser assim, eu não quero sair da tua vontade, eu não quero fazer a minha, mas a tua vontade. Eu pequei, Deus, a culpa não é do fulano, não é da Beltrana, a culpa não é desse, não é daquele, é eu que estou errado, ou seja, eu estou sendo sincero, Deus, eu admito meu erro e peço, me ajuda, porque sem o Senhor eu não consigo. Amém. Não adianta eu chegar para Deus dizendo, Senhor, eu não queria, Senhor, pois é, que o fulano me obrigou, a fulana me obrigou, Senhor, e não... Irmão, isso aí Deus não vai perdoar você. Primeira parte do versículo 13. O que encobre as suas transgressões. Então não pode encobrir. O que é encobrir, pastor? É arranjar uma desculpa. É arranjar uma justificativa. As pessoas têm sempre uma justificativa ou elas não têm? A maioria das pessoas tem, mas eu fiz isso por aquilo, eu fiz não sei o que por aquilo outro. As pessoas têm sempre uma justificativa. E a outra coisa que eu e você não podemos ter. Agora continua. O que encobre as suas transgressões, ele nunca o que, pessoal? Não vai ser perdoado, não vai mudar. O primeiro perdão que eu tenho que receber é o de Deus. Quem é que quer receber o perdão de Deus quando errar? Qual é a primeira coisa que Deus exige de mim e você? Confissão sincera, sem desculpa, sem justificativa, sem engano, sem culpar os outros, sem dizer foi por isso, a culpa é do Beltrano, da fulana, não, mas é que eu estava carente, não, sem desculpa, somente a verdade. Agora continua, daí diz aqui, mas, o que a Bíblia diz, o que Deus vai exigir de nós, todo mundo junto, o que confessa, tem que ser sincero, tem que admitir o erro, tem que falar a verdade para Deus. Se você não confessar, não for sincero, você nunca vai deixar. Agora, a pessoa que admite o erro, que é sincera, que confessa, pode saber que ela vai conseguir deixar. Porque houve o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, ele me faz mudar. Porque primeiro teve que existir dentro de mim a humildade de confessar aquilo. De chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou errado, eu não dei desculpa, não dei justificativa, não dei nada, confessei. Mas o que confessa e faz o quê, queridos? E deixa, ele alcançará o quê? Então não esqueça, o que Deus exige de mim para Deus me perdoar quando eu errar, quando eu cometer um pecado? Quando eu fizer algo durante a minha caminhada com Deus que não agrada a palavra dele, pastor, mas o que é errado? Para mim não é errado, não importa o que para ti é errado. Quem tu é? Pergunta para o irmão do lado, quem você é? Não, pastor, mas os meus olhos não estão errados. Mas a minha pergunta é, quem é tu? Tu é Deus? Não importa o que eu acho, importa o que a palavra diz. Porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu não vejo mal, mas quem tu é para... Que isso, é Deus agora, irmão? Importa o que a palavra falou. Se a palavra diz que é errado, está errado. Não importa o que eu penso, nem o que eu acho. Mas eu não vejo maldade, eu não acho que é ruim, eu não acho que você virou Deus agora? O que você virou? Anjo? Anjo o que você é? Amém? Quer dizer, a pessoa virou Deus. Não, mas eu não vejo maldade. Não, mas é para mim. Mas quem é você, meu irmão? Nós somos o pó. Que nem diz o texto. O que a criatura quer exigir algo de quem? Do Criador? Irmão, nós não somos nada. Então não importa o que eu vejo, o que eu acho. Importante é o que a palavra. O que a palavra disse? Eu tenho que obedecer ela. Confessar para Deus. Quando eu confesso com sinceridade, eu sou perdoado por Deus. Quando eu não dou justificativa, não tento me justificar, que nem o Adão. Deus, é que foi a Eva lá que fez as coisas. Não, Senhor, eu errei, Senhor. Tem algo dentro de mim que é ruim, eu quero que o Senhor me ajude a mudar, Senhor. Estou com um sentimento ruim, e eu quero que o Senhor me ajude a tirar isso. Eu confesso, Senhor. Eu não tenho como me justificar, e não tem, Deus. A única coisa que eu posso dizer é que eu estou errado, eu quero pedir o teu perdão. Quando eu sou sincero com Deus, então Deus me ajuda a mudar, Deus me ajuda a deixar, Deus me ajuda a parar. Deus, Ele me dá uma força, porque Deus trabalha com quem é sincero, verdadeiro. E quando eu quero o perdão de Deus, eu tenho que ser sincero, eu tenho que parar de me justificar pelo meu erro. Deus é o único que vai perdoar você antes da mudança. Guarde essa característica. Antes de você apresentar o fruto e antes de você mudar, o único que te perdoa antes do fruto e da mudança é Deus. Pastor, por que Ele me perdoa?
Porque Deus acredita na sua mudança. Deus acredita que você vai mudar e Ele te perdoa. Não é que Deus não exija mudança, Deus exige mudança. Deus quer que você mude. Quer ver? João capítulo 8. Vai lá com o pastor, Novo Testamento. O que Jesus vai falar com uma mulher depois de perdoá-la? João capítulo 8. Todos acharam? Jesus vai falar com uma mulher, depois que ele perdoa ela, ele vai falar qual é a exigência que Deus tem. Então Deus é o único que me perdoa antes de ver o fruto, antes de ver a mudança. Não é que Deus não queira a mudança, Ele quer, mas Ele tem capacidade de me perdoar antes de eu mudar. Depois nós vamos falar do perdão dos homens. João 8, todos acharam? Olha o versículo 10, quando ele está falando com a mulher que foi pega no ato de adultério. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher disse. O que ele disse, queridos? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Olha o que ele perguntou. Ninguém fez o que, queridos? Te condenou? E ele disse, e ela disse, perdão, ninguém, Senhor. Agora Jesus vai falar. E Jesus disse, nem eu também te condeno, ou seja, você está perdoado. Ela já tinha mudado? Sim ou não? Deus é o único que consegue me perdoar antes de eu mudar. Ele é o único que me perdoa antes do fruto, mas ele exige o fruto. Olha o que ele vai dizer para ela. Agora, o que ele diz? Vai-te e não peques. Ou seja, eu estou te perdoando, mas eu quero que você mude. Eu estou perdoando você antes de apresentar o fruto, antes de ter mudança. Mulher, eu também não vou te condenar, ou seja, estou te perdoando, mas não significa que você pode voltar a fazer tudo de novo, continuar com a sua vida. Ele está dizendo, agora vá e não peques. O único que me perdoa, antes da mudança, antes de ver os frutos, é Deus. Deus, ele perdoa antes de tudo. Só que ele também exige a minha mudança. Ele está dizendo, vá e não peques mais. O que Deus exige de mim, de você, que você não pode esquecer para que sejamos perdoados? Confissão sincera, sem desculpa, sem buscar justificativa, sem botar culpa em ninguém, sendo humilde e admitindo, eu pequei, eu errei. Quer ver? Primeiro livro de João. Vamos lá, um pouquinho mais para frente agora com o pastor. Aqui é o que você precisa fazer para ser perdoado por Deus. 1 João está lá no Novo Testamento, quase no final da Bíblia. 1 João, o capítulo é 1 também. Capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Vamos juntos? Todos acharam? Vamos ler com o pastor o versículo 9. 1 João, capítulo 1, o versículo que você vai ler comigo agora é o 9. Leia com o pastor e até pode pegar uma caneta para marcar as primeiras palavras do João, capítulo 1, versículo 9. O que diz o 9, queridos? Todo mundo junto? Se confessarmos os nossos... Então o que Deus quer que eu faça? Confesse. Mas não pode ser uma confissão se justificando. Uma confissão, mas o fulano e se vitimizando. Não, Deus, eu estou errado. Ninguém tem culpa. Eu tinha que ter falado não e não falei. Eu não deveria ter feito e fiz. Eu sei o que a Bíblia diz, mas eu fiz errado. Eu estou aqui dizendo que eu peço perdão porque eu errei. E eu quero a tua ajuda porque eu quero mudar. Eu não quero mais fazer isso, eu sei que está fora da tua vontade. Senhor, me ajuda, tem uma vontade, um desejo dentro de mim que está fora da tua palavra. Eu preciso vencer isso, Senhor. Não posso ser vencido por esse desejo. Eu pequei, então é confessar. Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, o que a Bíblia diz? Ele é fiel e justo para nos perdoar o que, pessoal? Os pecados, e o que mais que diz a Bíblia? E nos purificar de toda injustiça. Isto é, todo mundo olhando para mim? Então o único que me perdoa antes da mudança, quem é, pessoal? Deus. Mas o que Deus exige de mim? Uma confissão sem justificativa, sem desculpa, sincera e humilde. Eu pequei, Senhor. Mas não é que Ele não quer a sua mudança. Não é que Ele não quer. É que Ele perdoa antes da mudança. Mas depois Ele olha para nós e diz, vá e não peques mais. E o perdão dos homens? Agora vamos falar sobre esse aí. É um pouco mais difícil do que o perdão de Deus. Por que para as pessoas nos perdoarem é mais difícil? Você já pensou nisso? Pastor, por que é mais difícil pessoas nos perdoarem? Por isso que a Bíblia está dizendo, não erre. Por quê, pastor? Porque Deus perdoa, difícil é os homens te perdoarem.
E por que é mais difícil as pessoas me perdoarem? Porque elas não são Deus. Quem é Deus aqui? Ninguém? Ah tá, pensei que era o culto dos deuses aqui. Alguém é anjo aqui? Também não? Então tá, presta atenção. Por que é mais difícil as pessoas me perdoarem, pastor? Porque elas não veem o que Deus vê. Sim ou não? Elas não veem o que Deus vê. Deus vê o futuro. Deus enxerga a intenção do nosso. As pessoas não. Por isso que Deus é o único que te perdoa antes da tua mudança. Deus é o único que te perdoa antes dos frutos. Os homens, eles querem primeiro ver mudança. Primeiro eles querem ver o quê? Frutos. A pessoa pode até dizer, eu te perdoo, mas o relacionamento não volta. Porque a confiança foi quebrada. E agora a confiança precisa ser o quê? Reconquistada. É assim ou não é assim? Ou a pessoa foi lá e te prejudicou, 2 segundos depois tu está abraçando ela. É assim? Não, porque quebrou a confiança, o relacionamento está quebrado. Você pode até perdoar, mas a restauração do relacionamento da confiança leva um tempo. Quanto tempo, pastor? Não sei, cada pessoa é cada pessoa. Tem pessoas que às vezes 1 mês já está bem contigo, dependendo da gravidade do ato que você praticou para com ela. Agora tem pessoas que pode levar 1 ano você conquistar ela de novo. Cada pessoa é uma pessoa. Só que as pessoas querem ver frutos, quer ver? Você vai comigo agora no livro de Mateus 5. Vamos começar falando do perdão com o outro, com o nosso irmão. Olha, porque Deus vai dizer que tu tem que buscar o perdão do teu irmão. Quando você fez uma coisa errada, e você sabe que foi com aquela pessoa e tal, Deus está dizendo que é importante. Pastor, mas se eu pedir perdão e a pessoa falar assim, eu não te perdoo, o que eu faço? Bom, você fez sua parte. Você pediu perdão. E o que eu faço, pastor? Continue mudando. Para que um dia essa pessoa perceba que você mudou e ela então aceite te perdoar. Porque normalmente o homem, ele só perdoa quando vê a mudança. Deus é o único que me perdoa antes de eu mudar. Ele consegue me perdoar na hora, porque ele vê diferente do homem. Agora eu tenho que respeitar isso, que a pessoa é um ser humano. Pastor, mas se ela não quis me perdoar, bom, respeite a opinião dela. É porque ela não acredita que você vai mudar. O que eu posso fazer? Eu posso mudar. Eu posso orar pela pessoa, eu posso buscar a Deus, para que ela veja a minha mudança e então ela decida fazer o quê? Me perdoar. Vamos em Mateus 5, todos acharam? Então leia com o pastor aqui, Mateus 5. Pastor, se eu errei, o que eu faço? O que Deus está falando aqui. Leia comigo Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus está nos ensinando uma lição no 23. O que diz o versículo 23? Vamos ler junto? Portanto, leia o 23. Se trouxeres a tua oferta aonde, queridos? Olha, isso aqui é muito sério. E você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra quem? Sou eu que tenho contra ele? Não, ele tem contra mim. Ela está ofendida comigo, essa pessoa. Isso aqui é muito sério, Deus está falando para mim e para você. Deixa diante do altar a tua oferta, ou seja, não importa o que tu está fazendo para Deus. Ah, mas eu estou fazendo algo para Deus. Deus não está dizendo para você não entregar a oferta. Deus está dizendo, tá bom, pode deixar ali a tua oferta. Mas Deus está dizendo, eu ainda não recebi, enquanto você não se acertar com o teu irmão. Você veio no altar entregar, tá bom, deixa ali diante do altar a tua oferta. Mas Deus está dizendo, tudo bem, a tua oferta é aqui, mas eu quero saber se tu vai se acertar com quem? Com o teu irmão. Você vai se consertar com aquela pessoa. E daí Deus está dizendo, vamos lá de novo, o 24. Deixa diante do altar a tua oferta e vai te reconciliar primeiro com teu irmão. E depois vem, e o que Deus disse? Então Deus está dizendo que Ele se importa que os nossos relacionamentos com as outras pessoas estejam bem. Que o nosso relacionamento com os outros esteja bem. Pastor, mas eu não sei o que eu fiz. Eu sei, às vezes a gente não sabe. Mas quando eu sei o que eu fiz, Deus está dizendo que é importante eu buscar o perdão. Porque eu sei o que eu fiz, eu sei que aquela pessoa ficou chateada. Então Deus está dizendo, é importante você chegar lá e pedir. É fácil você pedir perdão? Olha, depende da pessoa, às vezes não. Porque isso nós vamos ter que vencer a si mesmos. E principalmente vencer o nosso orgulho. Às vezes você tem um familiar na sua casa, na sua vida, que a pessoa briga contigo, dorme até no outro quarto. E no outro dia de manhã ela acorda, ela te enxerga e bom dia! Você quer um ovo mexido? E fala contigo como se nada tivesse acontecido.
Tu olha assim e diz, essa pessoa bateu a cabeça de noite? Ou seja, olha pastor, presta atenção, a pessoa é tão orgulhosa que ela não pede o quê? Ela não pede perdão, não sabe pedir perdão. Ela quer continuar contigo, como se tu estivesse bem, vai lá, faz até um ovo mexido, olha, faz até uma laranja espremida e te leva na cama se precisar. Mas não pede o quê? Porque a pessoa é orgulhosa. Pedir perdão requer humildade. Sim ou não? Porque tu tem que admitir que tu fez o quê? Que tu errou. E cristão não pede desculpa. O cristão pede o quê? Desculpa é assim, irmão. Se tu bateu no prato da pessoa sem querer, tu estava caminhando e esbarrou na pessoa sem querer. Bom, daí é uma coisa sem querer. Pô, me desculpa, foi sem querer. Agora você foi lá e brigou, fez isso. Não, tem que pedir perdão. Desculpa é algo superficial. Perdão é mais profundo. Então Deus está dizendo que se eu magoei aquele irmão, eu sei que eu fiz isso e tal, tenho consciência, Ele está dizendo é importante você se reconciliar. Eu sei que a pessoa não está bem, então Deus está dizendo se reconcilie. Mas se não fui eu que errei, vamos tentar chegar lá e dizer, olha irmão, não sei o que eu te fiz, mas quero pedir perdão se eu fiz alguma coisa para você. Deus está dizendo que é importante pedir o quê? Pastor, a pessoa vai me perdoar? Não sei. Não tem nada a ver com Deus, é uma decisão pessoal dela. Alguns vão dizer sim, outros vão dizer, não, eu não te perdoo. Eu não vi você mudar. Porque o ser humano, ele quer ver mudança. O perdão de Deus é mais fácil de alcançar do que o perdão de quem? De uma pessoa. Porque a pessoa ela tem que ver a nossa mudança, a nossa transformação. Ela tem que ver que você mudou. E às vezes a gente tem um familiar assim, que não pede perdão. Você tem alguém assim? Às vezes a gente tem. Parece louco. Um dia está brigando contigo, o outro está conversando. E aí, como é que foi o jogo ontem? Mas que jogo? Você nem olhou o jogo. Mas a pessoa quer puxar conversa, né? Ela não quer pedir perdão, mas ela quer puxar conversa com você. Você que jogo, nem olha o jogo, às vezes você vai pensar na sua cabeça. Mas a pessoa está tentando puxar a conversa sem pedir perdão. Está faltando essa humildade de pedir o perdão, isso é muito importante. Vamos comigo em Lucas 3. Você vai ver o João Batista falando que normalmente as pessoas são perdoadas quando elas apresentam frutos. Pastor, e se eu pedir perdão e a pessoa não me perdoar, o que eu faço? Irmão, você tem que apresentar frutos daí. Mostrar que houve mudança, mostrar que você é uma pessoa diferente, mostrar que você não faz mais aquilo, que você realmente, você mudou. Aí, provavelmente, quando a pessoa ver essa mudança, a transformação, ela vai te perdoar. Esse perdão dos homens é o perdão um pouco mais difícil de receber do que o de Deus. Aí diz, mas não é impossível. Lucas capítulo 3, todos acharam? Aqui tem algumas pessoas que estão indo até o João Batista porque elas querem se batizar. E você vai ver o que o João vai falar para elas antes de batizá-las nas águas. Versículo 7. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele. O que o João dizia, pessoal? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para quê, queridos? Por que o João chama eles de víbora? Porque a cobra é assim. Ela troca de pele, mas ela continua a mesma. Tem gente que diz, eu vou mudar, e não muda. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou fazer mais, mas elas continuam fazendo. Dá um mês a pessoa faz de novo. O que o João está dizendo? Não houve mudança. E batismo não é tomar banho. Banho você toma em casa. Quem é que toma banho em casa? 3, o resto não toma. Quem é que toma banho em casa? Levanta a mão. Então, batismo nas águas não é tomar um banho. O pastor Luiz vai me dar um banho, vai me mergulhar. Não, irmão. O batismo é uma mudança, é uma transformação. Sim ou não? Eu estou descendo nas águas porque eu quero uma nova vida com Deus. Tem que ter uma mudança de natureza. É isso que o João está dizendo para eles. Isso aqui não é um banho. Isso aqui é uma mudança de natureza, de comportamento, é uma mudança de vida, porque eu tive um encontro com Jesus e eu quero viver uma vida nova com Deus. É isso que o João está falando para eles. E olha o que o João vai dizer agora, no versículo de número 8. Portanto, o que o João fala aqui? Produzir, pois, pega uma caneta, marca isso aí, o que nós temos que produzir? Frutos dignos de arrependimento. Então João está dizendo que às vezes para o homem ser perdoado, ele vai ter que mostrar frutos. O João não estava querendo batizá-los, porque não estava acreditando no arrependimento deles, porque não estava vendo frutos. Então por isso que às vezes conseguir o perdão das pessoas é um pouco mais difícil, porque o único que me perdoa antes de eu mudar
Antes de eu apresentar frutos, é Deus. Às vezes os homens vão querer não nos perdoar. E por mais que a pessoa diga assim, eu te perdoo, muitas vezes o relacionamento, a confiança, não vai se restaurar de uma hora para outra. Vai levar tempo. A pessoa vai dizer, eu te perdoo, mas às vezes ela não vai me tratar tão bem como ela me tratava, porque ela está querendo ver o que agora? Frutos, mudança, para voltar a confiar em mim, voltar a ser como ela era. Ou seja, ela me perdoou, mas está condicionado a um arrependimento. Porque o homem não vê o que Deus vê. Essa pessoa não está vendo teu coração. Ela não está te vendo no futuro se tu vai te arrepender ou não. O ser humano é como eu e você, só enxerga o agora. E a pessoa quer ver o quê? Frutos, quer ver mudança. Por isso que às vezes o perdão humano, ele pode ser um pouco mais difícil. Vamos terminar de ler o que o João falou no 8. Produzir frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer em vocês mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a quem? E daí ele vai dizer ainda mais no 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore que não dá um bom fruto é cortada e lançada onde? Então o João está dizendo, não fale que você é de Deus. Demonstre pelos seus frutos. Quando nós somos de Deus, não precisa falar que somos de Deus. As pessoas vão ver pelos nossos frutos. Então por que o perdão dos homens é um pouco mais difícil? Porque eles não veem o que Deus vê. Eles não veem o futuro. Eles não veem o seu coração. Às vezes o filho faz um negócio errado, ele pede perdão para os pais. Tudo bem. Aí no outro dia, pai, agora eu posso fazer tal coisa? O que o pai vai dizer? Não. Ah, mas eu pedi perdão. Eu mudei. Tudo bem, você foi perdoado. Mas a confiança não foi restaurada. Porque para ver o fruto, para restaurar a confiança, leva o quê? Leva tempo. E a gente vai ter que ter paciência quando erra com as pessoas. Porque às vezes para aquela pessoa acreditar em você de novo, vai levar tempo. Então não é no próximo segundo, não é no outro dia. Calma, cada pessoa tem um tempo. Tem uns que vão demorar mais e outros vão demorar. E nós vamos ter que ter paciência. Às vezes o marido vai lá, acaba com a esposa, trai ela, arrebenta a mulher por dentro emocionalmente. Ah, me perdoa. E no outro dia ele quer que ela carregue ele no colo. Não, isso não vai funcionar assim. O que ela quer ver na vida dele agora, pessoal? Frutos de arrependimento, mudança. Sim ou não? E para restaurar a confiança, vai levar um tempo. Não é assim no outro segundo, no outro dia. Porque o ser humano, ele é diferente de Deus. Então eu tenho que entender como é que funciona cada tipo de perdão. Quem é que está entendendo até aqui? Deus é o único que me perdoa sem a mudança e sem o arrependimento. Sem arrependimento não, mas sem ver a mudança. Porque Deus, ele vê o que nós não vemos. Mas não é que ele não quer a minha mudança. Ele diz, vá e não peques. O ser humano dificilmente vai me perdoar sem ver mudança. E ainda que diga que me perdoa, essa pessoa quer ver frutos para restaurar a confiança e o relacionamento. Se não tiver o frutos, às vezes não vai ter restauração. A pessoa diz, eu te perdoo, mas está quebrada a confiança. Porque eu não vi mudança. E qual é o terceiro tipo de perdão, que normalmente é o mais difícil? O primeiro é o perdão de Deus, o segundo é o perdão dos outros, dos homens, e o terceiro é o perdão próprio. E muitas pessoas têm dificuldade de se perdoar quando elas erram. Quem é que já errou na vida aqui? O resto vai para o céu. Quem é que já errou? Deixa eu ver. Todos nós já erramos, sim ou não? Só que quando nós erramos, nós temos que aprender a nos perdoar. Pastor, mas existem níveis de erro? Para nós, sim. Para Deus, não. Por que, pastor? Porque para Deus, irmão, pecado é pecado, querido. Não importa se você roubou R$1 ou roubou 1 milhão. Para Deus, o que é isso? Roubou. É igual. Para Deus, pecado é pecado, segundo Isaías capítulo 59. Claro, existem níveis de pecado também. Mas todo pecado me afasta de Deus. Tem um pecado que é mais grave, o outro que é um pouco menos grave, sim. Mas todos afastam a gente de quem? De Deus. Tudo me afasta de Deus. Agora, muitas vezes, irmão, Deus já me perdoou. Porque eu já falei com Deus, já confessei sinceramente pedindo perdão. Às vezes eu já procurei a pessoa que eu ofendi, pedi perdão para ela, e realmente essa pessoa com sinceridade também foi lá e me perdoou. Só que agora qual às vezes tem sido o grande problema? A pessoa se auto-perdoar.
Porque tem muitas pessoas que não conseguem se perdoar. Muitas pessoas ficam se condenando, ficam se acusando. E elas não conseguem liberar o perdão para si mesmas. Dizer, pastor, olha, eu errei. Deus, eu errei, mas eu também preciso me perdoar. Porque às vezes a pessoa fica se autocondenando. E não apenas ela, eu quero te mostrar por que é tão difícil se auto-perdoar. Não é apenas pela pessoa, mas é porque o diabo fica condenando a pessoa na mente dela. E o diabo fica na mente da pessoa, lembrando o que ela fez, acusando, torturando, aprisionando a pessoa, às vezes, em algo do passado, que a pessoa não consegue se perdoar. Pastor, o que eu tenho que fazer para me perdoar? É o que eu vou começar a te ensinar agora. Quem é que quer aprender a se perdoar? Vamos começar em Romanos 8. Vai lá com o pastor, nós vamos começar aqui. Romanos capítulo 8. Você vai um pouquinho para frente comigo na sua Bíblia, vai lá. Novo Testamento também. Romanos 8. Então é difícil para a pessoa se auto-perdoar porque o próprio diabo fica acusando a pessoa. Normalmente é ele que fica na mente, nos pensamentos, no coração da pessoa, acusando a pessoa. Dizendo que você fez isso, fez aquilo, te condenando você, dizendo que você não merece o perdão, você não merece, falando que a pessoa é ruim e tal. Então eu preciso me libertar dessa prisão espiritual, onde o inimigo está te acusando e você não consegue viver. Às vezes Deus te perdoa, às vezes as pessoas te perdoaram, mas quem é que não se perdoa? Você precisa se perdoar às vezes por alguma coisa, porque às vezes você não faz mais isso, você já mudou. Às vezes é uma coisa antiga que você se arrependeu, você nunca mais fez. Só que às vezes você ainda está pesado com isso e precisa aprender a se auto-perdoar. Vamos começar em Romanos 8, versículo 1. Pega uma caneta e sublinha. O que diz sua Bíblia, queridos? Todo mundo junto? Portanto, agora. O que a Bíblia diz, pessoal? Nenhuma condenação há. Para quem, igreja? Para os que estão em Cristo. Pastor, o que é estar em Cristo? Ou seja, eu mudei de vida, eu estou andando com Jesus, eu ando na palavra. Quem é que está buscando andar na palavra? Então eu tenho que estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu posso me perdoar e não tenho que aceitar a condenação do diabo. Agora, se eu não estou em Cristo, eu continuo fazendo as coisas erradas. Bom, aí eu estou fazendo coisa errada, eu não mudei. Mas agora eu estou em Cristo, eu mudei, eu parei, eu não faço mais, eu não cometo mais pecados, eu não tenho mais essas atitudes, eu não sou mais aquela pessoa. Houve uma mudança, você se arrependeu, faz anos que você fez aquilo, e foi no momento que você falhou, você já recebeu às vezes o perdão de Deus, se envolveu uma outra pessoa, o perdão daquela pessoa, agora eu preciso me perdoar. Só que muitas vezes eu estou aceitando a condenação do diabo, ele trabalhar na minha mente, ele dizer que eu sou fraco, ele dizer que eu não mereço, e o diabo dizer isso, e muitas pessoas estão vivendo uma verdadeira batalha dentro da sua mente. Agora você vai ter que tomar uma decisão na vida. Ou você vence os seus pensamentos, ou você vai ser controlado e vencido pelos pensamentos. E sabe o que Deus disse? Deus disse que sobre todas as coisas eu sou mais que vencedor. Está na hora de tomar uma decisão. Eu vou vencer esses pensamentos. Quem é que vai vencer? Você tem que tomar essa decisão agora, meu irmão. Porque Deus já declarou que tu é vencedor. Até quando tu vai deixar o inimigo dominar tua mente, teus pensamentos, ficar te condenando? Se a Bíblia disse que não há condenação para quem está em Cristo. Quem é que está em Cristo aqui? Então como é que tu vai deixar o diabo ficar, irmão? A mente é sua, a mente não é do diabo, ele não tem liberdade. A Bíblia diz no livro de Coríntios, a minha mente é a mente de Cristo. Então, Satanás, eu não aceito essa condenação. E tu vai ter que conversar com o diabo e dizer para ele: Deus já me perdoou. As pessoas já me perdoaram. Eu estou em Cristo, eu mudei. Eu não faço mais isso. Eu posso ter errado no passado, mas hoje eu sou uma nova pessoa e eu me perdoo. Eu não vou carregar mais esse peso, eu não vou carregar mais essa condenação. Por quê, pastor? Porque nem Deus me condena. E quem é o único que pode nos condenar? Só que Ele não me condena mais. Vamos ler de novo o versículo 1, como é que diz a Bíblia? Portanto, agora nenhuma condenação há, para quem, queridos? Para os que estão em Cristo Jesus, vamos juntos, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o quê, pessoal? Então eu mudei, eu estou andando no Espírito, eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou diferente, eu estou servindo a Deus. Pastor, mas eu não consigo me perdoar. Então, no teu caso, você vai ter que praticar o que está escrito em Tiago 5,16. Vamos lá. Essa é a solução para a maioria das pessoas que não conseguem se auto-perdoar.
Tiago 5. Você vai lá com o pastor. Tiago, capítulo 5. O versículo é o 16. Todos acharam? Podemos ler? Tiago 5, 16. Leia com o pastor o 16 juntos. Pega uma caneta e sublinha a primeira parte do versículo. O que diz, pessoal? Confessai. Confessai o que, igreja? As vossas culpas uns aos... Então a Bíblia está dizendo que se eu quero conseguir me perdoar, eu preciso confessar. Já vou te explicar. E orai uns pelos... Ou seja, eu preciso de alguém que vai orar por mim. Por que eu preciso dessa oração? Depois da vírgula, o que está escrito? Para aqui. Levanta a mão direita para o céu e diga assim: de Deus eu recebo perdão. Diga: das pessoas a cura. E por que muitas vezes eu vou ter que confessar para uma pessoa? Porque eu já recebi o perdão de Deus, só eu não estou curado. Às vezes eu ainda tenho uma tristeza, uma dor, um peso. Para mim receber a cura e me libertar desse fardo da condenação, às vezes eu vou ter que pegar uma pessoa de confiança e falar para ela. E às vezes a pessoa não tem nada a ver com o que aconteceu, mas é uma pessoa que representa Deus e você vai confessar: olha, eu quero confessar que um dia eu fiz tal coisa. E a Bíblia diz que a oração feita por essa pessoa, por um justo, tem um poder tremendo sobre a nossa vida. Quando nós confessamos, a oração dessa pessoa tem um poder tremendo. Leia o final do versículo, vamos juntos? Confessai as vossas culpas uns aos... Mas tem que ser uma pessoa de confiança, não conversar com o Joaquim, no outro dia o bairro inteiro já sabe o que você fez. Está amarrado, aí a vergonha é 3 vezes maior. Né? Você vai lá falar com o Joaquim, às vezes pode confessar para a esposa. Se o seu cônjuge está bem espiritualmente e é uma pessoa que vai te ajudar, conversa. Pastor, vou confessar para o meu marido. Pois é, se o seu marido está bem espiritualmente e de repente é a pessoa que vai conseguir te ajudar, tudo bem. Mas dependendo do que você vai falar, às vezes você vai dar uma guerra na sua casa lá. Porque a pessoa não está bem espiritualmente, ela não está preparada para te ajudar. Então eu preciso procurar alguém que está preparado para me ajudar, que vai conseguir me ajudar nesse ponto, me ajudar a mudar, a ser diferente. Aí diz aqui, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai por quem, pessoal? Uns pelos outros. Ou seja, se a pessoa vai orar por mim, por que eu preciso da oração dela? Para que eu fique curado. Porque muitas vezes aquilo é uma ferida na minha alma, que nunca foi curada, nunca foi trabalhada. E o diabo está aproveitando isso para me condenar. Deus me dá o perdão, mas o homem consegue me dar a cura. Quando ele ora por mim, vai curar minha alma. E diz mais, por quê? A oração feita por um justo, leia comigo, ela pode muito aonde? Então a oração que essa pessoa fizer vai ter um poder sobre a minha vida. Essa é uma grande arma para quem não consegue se perdoar. Normalmente quando você confessa para alguém, você se alivia e o diabo não te condena mais. Eu já atendi muitas pessoas que às vezes cometeram atos errados diante da palavra de Deus. Às vezes a mulher que abortou, muitas vezes ela vai para o resto da vida com o diabo condenando ela por ter abortado. Aí ela procura o pastor, tem que falar uma coisa que eu fiz. Já conversei com muitas pessoas, às vezes desde coisas pequenas até coisas maiores. A pessoa chega, pastor, tem que confessar, puxa, nem meu marido sabe. Ela nem era casada com homem às vezes. Olha, eu quero dizer um dia tal coisa, tal, aí eu abortei, eu me sinto... Você vai orar pela pessoa, você vai dar a palavra, você vai conversar. E a oração do justo, ela pode muito aonde? Irmão, normalmente depois que essas pessoas falam, confessam aquele peso, às vezes é algo que a pessoa está carregando faz anos, está incomodando, pesando. Depois que a pessoa fala e ela recebe a oração, normalmente ela fica curada e ela vira outra pessoa. Aquela condenação do diabo desaparece. Então, se eu não estou conseguindo sozinho, pela fé, falando com Deus, me auto-perdoar por alguma coisa, eu vou ter que praticar o que a Bíblia diz. Eu tenho que procurar uma pessoa de Deus, uma pessoa de confiança, e vou contar para essa pessoa o que houve, o que eu fiz, e vou pedir o perdão. Essa pessoa é como se representasse Deus na sua vida. Ela não vai falar para ninguém, vai orar por você, e você vai ser o quê? Perdoado, e você também, depois disso, vai conseguir se auto-perdoar. Eu já vi isso acontecer com muitas pessoas, e talvez esse é o seu caso. Falamos hoje sobre 3 tipos de perdão. O primeiro perdão vem de quem? Deus é o único que me perdoa antes de ver a mudança, porque Ele vê o que o homem não vê. Ele vê o coração, Ele vê o futuro. Não é que Ele não queira a mudança, Ele vai dizer, vá e não peques mais. Vimos o perdão dos homens, das pessoas. A pessoa pode me perdoar, mas para restaurar a amizade,
restaurar a confiança, restaurar a comunhão que eu tinha com ela, normalmente os homens querem ver frutos, arrependimento, eles querem ver mudança. E o terceiro tipo de perdão, que normalmente tem sido mais difícil, é o auto-perdão. Por quê? Porque o diabo trabalha na mente, o diabo está condenando, o diabo está acusando, e eu não consegui me perdoar. Então muitas vezes eu vou ter que procurar uma pessoa e confessar o meu erro, para que eu receba a oração do justo, por dois motivos. Primeiro, porque essa oração vai ser poderosa sobre a minha vida, e vai ter muitos efeitos. E qual é o efeito? O efeito de eu conseguir me perdoar. E dois, para que eu seja curado. Porque às vezes a minha alma naquele ponto não está curada, porque eu me feri com o próprio erro que eu cometi. E preciso ficar curado para conseguir me perdoar. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé então. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.